todos. Sejam bem-vindos, tanto o pessoal do Instagram, como do YouTube, como do Facebook. Oi, Edu, tudo bem? Você está aí também? Eu vi que você já chegou. Então, vamos chegando aí, vamos chamar o pessoal para que venham participar dessa conversa, né? Essa conversa aqui é um bate-papo, mas é um presente para o Dia dos Pais, né? Eu pensei o seguinte, bom, o que eu podia dar de presente para os pais, né? Afinal de contas, né, Dia dos Pais, agora, domingo, o que eu podia dar? E aí eu pensei, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de relacionamento. E eu não sei o que vocês pensam, mas eu percebo que existe aí sempre alguns problemas, né, na relação entre pais e filhos. E óbvio que não é só com pai e filho, mas é pai, mãe e filhos, né? É uma relação que normalmente tende a ser bastante desafiadora. Se não for por nada, porque são gerações diferentes, são formas de enxergar a vida diferente, então é normal que isso aconteça, né? Pessoal, me digam, por favor, se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se tá tudo bem, só me deem um alô. Também o pessoal aqui do Face e do Instagram, porque eu não sei se tá em ordem, se vocês puderem me dar um alôzinho, eu agradeço. Bom, então, primeira coisa a parar... Ah, que bom, Rose, fico feliz que tá bom aí. Espero que aqui também no Facebook esteja bom. Então, o que eu quero que vocês pensem agora é assim, quais os problemas que vocês acham que são mais comuns ou as coisas legais que acontecem entre vocês e os seus pais e quem é pai entre você e o seu filho, né? Tudo que acontece está sempre relacionado com as características que as várias pessoas têm, né? As características que as várias pessoas apresentam, ou seja, o que o pai apresenta e o que o filho apresenta, né? Então, o Enneagrama, que é essa sabedoria super antiga, que eu falo muito, que ela hoje é ensinada nas melhores faculdades, né, pessoal? E hoje, assim, eu o tempo todo trabalho com o Enneagrama, ajuda muito a entender exatamente essa questão, que é a relação existente entre as pessoas, entre pais e filhos, entre pessoas em geral. Mas hoje, falando pais e filhos, será que eu entendo bem o jeitão do meu pai? E como é que eu lido com esse jeitão do meu pai, né? Por outro lado, será que eu, como pai, entendo como é que eu funciono como pai? E como é que esse meu jeito de pai impacta na relação que eu tenho com meu filho? Né? Então, essas coisas acontecem, né, pessoal? Quer eu queira, quer eu não queira, essas coisas acontecem o tempo todo. Então, por que será que, às vezes, eu me relaciono muito bem, até melhor, com outra pessoa do que com o meu pai ou com a minha mãe? Né? Essa é uma pergunta que eu sempre tive. Poxa vida, caramba, né? Eu sei que eu amo tanto meus pais, mas por que a gente tem essa rusguinha, né? Por que às vezes a gente tem esses problemas, né? Então, quando a gente passa a entender mais de perto, quando a gente passa a entender mais o Enneagrama, é legal porque a gente pode fazer algumas adaptações na nossa forma de relacionamento com essas pessoas, né? Que essa é que a gente ama tanto, né? Então, eu acho que agora já tem uma população legal que já está assistindo, então eu já vou começar a falar de cada um dos tipos, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem, por favor, vão chamando as pessoas, vai chamando seu filho, vai chamando seu pai, né? Vai falando, vem cá, vem assistir, que aí você vai entender um pouquinho mais. Bom, vou começar falando, sempre eu começo pelos tipos instintivos, né? Os tipos instintivos são tipo 8, tipo 9 e tipo 1 do Enneagrama. Né? Então, o Enneagrama, que é essa sabedoria que ensina as várias personalidades, os vícios emocionais, o jeito que essas pessoas se relacionam, etc.,
traz, né, os grandes estudiosos trazem que os tipos 8, 9 e 1 são tipos instintivos. Então, o que é um tipo instintivo? O tipo instintivo é aquela pessoa que ela reage meio que pela barriga, né? Bateu, levou. Mas vocês devem estar falando assim, Fátima, mas o que é tipo 8, 9 e 1? O tipo 8 é considerado aquela pessoa que é mais autoritária, que é mais cheia de si, é aquela pessoa que sabe o que quer, é aquela pessoa que, normalmente, a postura dela, inclusive, é uma postura mais forte, é uma postura mais autoritária, sabe? Ele vem chegando mesmo, né? Então, são essas pessoas que, inclusive, o apelido que a gente dá para o tipo 8 é de chefe, de patrão, sabe? Aquela característica, né? Mais assim, mais forte. Eu tenho um grande amigo que é tipo 8, e aí, como ele não está aqui, pelo menos eu não estou vendo ainda, não sei se está no Face ou se está no YouTube, mas é uma pessoa que eu gosto muito, ele já foi CEO de uma empresa, e aí ele tem absoluta paixão pelos filhos. E assim, mas é uma paixão diferente, cada pai tem um jeito de ser, né? E o tipo 8 é assim, ele protege, literalmente ele tem uma coisa de proteção da sua cria. A mãe também, tá? Pessoas falam assim, mas é só o pai? Não, a mãe também, mas como é Dia dos Pais, eu estou enfatizando mais os pais, né? Mas então é aquele paizão que vai, que protege, é o grande nutridor, né? O tipo 8 é aquele pai que está sempre ali dizendo assim, olha, vem cá que eu te protejo, vem cá que eu tô contigo, vem cá que... E ele é um provedor, né? E o tipo 8, como pai, ele dificilmente mostra a sua vulnerabilidade. Né? O tipo 8 como pai é aquele tipo 8 assim, né? Não, olha aqui, eu dou conta, eu faço, aconteço. Então, ele é capaz até de estar sentindo dor e não dizer que tem dor. Ele é aquele pai que ele está passando uma necessidade, mas não diz que está passando uma necessidade. Ele nega a sua vulnerabilidade. Então, isso é bem interessante, porque às vezes, quando nós somos filhos de um tipo 8, nós vemos uma fortaleza absurda no tipo 8. Quando, na realidade, ele pode ter suas dores, ele pode ter as suas questões, ele pode ter, inclusive, uma grande necessidade, né, de se mostrar mais fraco, de se mostrar mais vulnerável e não conseguir. E, por outro lado, o que ele faz? Ele é bravo, né? Então, ele é aquele cara que diz, não pode, porque você não faz. É uma pessoa mais brava, mais que protege. Como é que a gente se relaciona com o tipo 8? Né? O tipo 8 é muito interessante, porque ele se desmancha. Assim que você chegar lá, dá um beijo nele e fala, pai, eu te amo. Porque, no fundo, tudo que ele quer ouvir é isso. Né? Só que, às vezes, é difícil a gente conseguir vencer essa barreira, porque ele coloca mesmo, né? Ele mostra o poder dele e às vezes intimida. Mas não se deixe intimidar por um pai tipo 8, muito pelo contrário, né? Ofereça para ele coisas gostosas, porque ele gosta de coisas boas, coisas gostosas, e ele é muito amoroso. Né? Eu conheço outra mãe tipo 8, a minha mãe era tipo 8, né? Oi, Denise, que bom que você está aí também, né? Bom, quando vocês aparecem aqui, pelo menos eu estou vendo quem está aqui. Então, vão falando como é que tá, vão dizendo se estão com dúvida, vão colocando aí o que vocês acharem que é importante. Então, minha mãe era tipo 8 do Enneagrama e, assim, era uma mulher super forte, super guerreira. E ai de quem chegava perto dos filhos, principalmente do neto, né? Que era, assim, super cuidadosa, tal, não sei o quê. Agora, tinha suas vulnerabilidades e era difícil chegar, né? Porque o tipo 8 é difícil chegar. Só que é uma pessoa extremamente ligada a valores, extremamente ligado à família. Então, ter um pai tipo 8 é uma bênção, né? Porque é aquele cara que protege, aquele cara que tá junto, mas não se engane com a braveza dele. Às vezes, a braveza dele só quer dizer que ele te ama muito. O autoritarismo dele só quer dizer que ele te ama muito. Então, o que você precisa fazer é ficar mais perto, entender quais são as vulnerabilidades e se mostrar vulnerável até
para ele poder se mostrar vulnerável também. Não se mostrar fraco, mas se mostrar vulnerável, sabe? Se mostrar próximo. Então, tudo que o tipo 8 precisa de um filho é que o tipo 8 é que o filho do tipo 8 se mostre mais próximo. Por outro lado, se você é um pai tipo 8, né, se você é daqueles pais que, sabe, ali, tá muito, é 8 ou 80, do meu jeito tem que ser, quem manda aqui sou eu, etc., dá uma flexibilizada, vai, tá? Então, assim, aprende a ficar um pouco mais flexível, aprende a escutar um pouco mais o que as pessoas te falam, né? Aprende a entender que nem sempre aquilo que você acha correto é o que está correto, aquilo que você acha certo é o que está certo. Então, assim, flexibiliza, sai da rigidez. Então, esse é o tipo 8. Pessoal, a gente tem sempre um tempo muito pequeno, né? Então, eu tenho que ir um pouco mais rápido, senão daqui a um pouco os 5, 6, 7 que estão lá no final, sempre eu falo rápido demais, né? Porque aqui no Instagram a gente tem tempo. O tipo 9 é interessante porque o tipo 9 também é instintivo e ele, instintivamente, ele coloca os outros na frente. Então, filho do tipo 9 sempre é muito mais importante do que ele. Ele nunca se coloca na frente. O filho do tipo 9 sempre vai merecer o prato melhor, a roupa melhor. É o tipo 9, é o filho que vai definir aonde que as férias vão ser passadas. Quer dizer, o tipo 9 sempre faz tudo pelo filho, e não é só pelo filho, por todos, né? Mas, às vezes, o próprio filho do tipo 9 olha para o tipo 9 assim e fala assim: puxa vida, mas esse meu pai é muito devagar, meu pai parece que não, né, não tem energia, né? Ele é mais calmo. Porque o tipo 9 é da paz. Então, o tipo 9 não briga, o tipo 9 não vai bater boca com as pessoas, mas, assim, não imagine que por conta disso, ele não precisa ser colocado em primeiro plano e não precisa ser valorizado. É exatamente esse o pai que precisa ser valorizado. Então, o que você precisa dizer para ele? Você precisa chegar para ele e falar assim: escuta, pai, me fala uma coisa, o que você quer? Né? Não quero que você se preocupe comigo, eu quero que você se preocupe com você, o que você quer, o que nesse momento é importante para você. Então, o tipo 9, que é esse tipo mais harmonizador, né? Então, ele é chamado, inclusive, de harmonizador, que é essa pessoa que sempre coloca o outro na frente, o filho na frente. Cabe ao filho fazer um movimento contrário. Pai, agora é a tua vez, eu quero saber o que você quer, eu quero saber aquilo que você gosta, me fala um pouco de você, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o que você quer, porque é sempre um movimento contrário. E você que é pai tipo 9, você se reconhece assim, essa pessoa que sempre está colocando os outros na frente, olha um pouco mais para você, né? Começa a se colocar em primeiro plano também, né? Começa a fazer um movimento de você estar em primeiro plano, de você precisar de carinho, de você querer ocupar um espaço. Então, essa é a relação que o tipo 9 tem com o seu filho. Aí, vocês precisam me contar, aí vocês estão muito quietinhos. Será que vocês são tipo 8, tipo 9? Estão com alguma dúvida, né? Aqui que você está falando? Vão colocando. Vão fazendo as suas perguntas, vão colocando aquilo que vocês acham, ou se estão gostando, ou se não estão gostando, vão me falando, tá? Bom, então falei do tipo 8, do tipo 9. O tipo 1, como é que é o tipo 1? O tipo 1 é aquele pai perfeccionista, que gosta das coisas sempre organizadas, sempre no mesmo lugar, que o que é certo, o que é errado, que lei existe para ser cumprido, e que você não pode sair da regra, você não pode sair da lei, porque ele fica muito bravo com você se você faz alguma coisa fora das regras da casa, por exemplo. Ou se você é um cara muito bagunceiro, teu pai fica bravo, né? Porque, poxa, ele é aquele cara certinho, que você olha para ele e fala assim: cara, como você é certinho, como é que você pode? Ele sabe exatamente onde deixou cada coisa, ele sabe aonde está a chave do carro, ele sabe tudo. Ele é o cara que coloca ordem na casa. Teu pai é assim? Quem tem pai assim? Vocês não estão falando comigo.
Quem tem pai, assim, super organizado, super cuidadoso, né? E claro, pessoal, aqui eu tô falando só dos tipos, eu não tô entrando em subtipo, e se tem alguém aí que entende mais de enneagrama, vai ver que eu não tô falando subtipo, né? Então, o que acaba acontecendo, né? O César, você falou que seu pai é tipo 1? Acho que não. Não sei que você está colocando SQN aí, não estou conseguindo entender o SQN. Mas, enfim, depois você me fala. Então, pessoal, vão me falando. Tipo 1, como é que eu me relaciono com o tipo 1? Se eu sou uma pessoa que eu sou filha de um tipo 1, quer deixar ele bravo? É exatamente você deixar as coisas bagunceiras. Não, pai, eu fiz uma bagunça aqui nessa sala. Não. Pai tipo 1 tem um chilique. Então, entenda que para o pai tipo 1 conseguir viver e viver bem, precisa existir uma certa ordem e organização. Então, assim, não deixe as coisas muito bagunçadas, porque esse vai ser um motivo de atrito. Né? Muito pelo contrário, mostre para ele, fale para ele de uma forma que ele entenda, inclusive processualmente. Não se atrase. Se você falou para ele, olha, eu vou chegar às 2, eu vou chegar às 2, porque ele vai ficar muito bravo se você atrasar. Porque na cabeça dele não é assim, se eu cheguei às 2, chego às 3. Não, se você falou que chegou às 2, é às 2. O pai tipo 1 é um pai perfeccionista, onde ele precisa manter critérios de ordem e organização o tempo todo. E se você é filho de um tipo 1, ajude seu pai a ser feliz, cara. Não fica batendo nisso, né? Agora, se você quiser ajudar o seu pai a evoluir, deixa ele ficar um pouquinho mais solto, né? Então aí você puxa seu pai do lado e fala assim, vem cá, pai, olha, vamos tomar uma cerveja gostosa. Olha, vamos fazer o seguinte, hoje a gente não vai lavar a louça depois do jantar. Vamos deixar assim e amanhã a gente faz isso. Isso também ajuda o pai a sair da rigidez, do 1, né, daquela coisa do certo é certo, errado é errado. Só que você tem que falar isso com muito jeito, porque o tipo 1 instintivamente busca tudo que for critério, ordem e organização. Normalmente, o filho, né, de alguém que é tipo 1 acha que o pai é um chato e é chato com ele. Não, ele não é chato com você. Ele aprendeu a ser amado, né? Colocando ordem e organização nas coisas. Ele foi educado desse jeito. Então, por isso que ele é assim. Né? Agora, ele é bárbaro porque ele é o tipo da pessoa que sempre vai saber onde estão as coisas, ele é a pessoa que sempre vai se planejar para que as coisas funcionem. Então, ser filho do tipo 1 também é tudo de bom. Né? Então, é importante a gente sempre observar a beleza que são as características dos nossos pais, mesmo que sejam muito diferentes das nossas. E na realidade são, né, pessoal? Porque se eu sou um tipo 8 e meu pai é um tipo 1, claro que eu vou sentir a diferença, né? Então, os pais tipo 1, por exemplo, eles têm controle de qualidade interno muito grande, né? E eles ficam muito irritados quando algo não sai como esperado, né? Então, ou seja, né? Eles são aquelas pessoas que pensam assim, olha, a gente tem que trabalhar duro para conseguir as coisas, né? A gente tem que fazer tudo certinho, nada pode sair, você não pode fazer nada errado, meu filho. Então, ele dá ótimos conselhos. Então, ouça os conselhos do seu pai e não entenda que é uma chatice, muito pelo contrário, é uma pessoa que soube construir a vida a partir de muito trabalho e muito trabalho certinho, né? Muita integridade. Então, nós falamos do tipo 8 e 9 e 1 como pais, né? Eu quero que vocês me digam, hein? Como é que são os seus pais? Tipo 8, 9 e 1, como é que você é? Né? E como é que é o relacionamento com eles? Eu vou adorar se vocês me falarem, né? Como é que é o relacionamento que vocês têm com os seus pais, com os tipos, né, diferentes dos seus pais. Bom, vamos lá. Tipo 2, 3 e 4 são tipos emocionais. Então, qual que é a diferença de um tipo instintivo para um tipo emocional? O tipo emocional lê as coisas pelo coração. O tipo instintivo lê as coisas pela barriga, literalmente pela barriga.
Né? Então, essa é uma grande diferença entre os tipos instintivos e os tipos emocionais. Os tipos emocionais, eles sentem muito, quer dizer, é muito aqui, né? É muito no coração. Não necessariamente eles expressam, mas eles sentem muito. E esse é o problema. Por exemplo, quando a gente fala no tipo 2, o tipo 2 é aquele pai super doador. É aquele pai emotivo, que ele se preocupa em trazer as coisas para o filho antes do filho pedir. Né? Antes da filha pedir, enfim, ele meio que ele adivinha, ele está sempre sabendo as necessidades das pessoas que estão à volta dele, né? Só que qual é o ponto? Às vezes ele deixa também a necessidade dele para um segundo plano. É mais ou menos igual ao tipo 9, só que o tipo 9 tem uma energia que é assim, ele não precisa de reconhecimento, ele faz e ele faz porque ele quer fazer, etc. O tipo 2 não. No fundo, esse pai do tipo 2, ele quer muita atenção. Esse pai do tipo 2, ele quer carinho. Esse pai do tipo 2 quer reconhecimento. Então, olha só, ele faz muita coisa para você, mas ele espera que você reconheça. E olha a dor que ele pode ter se ele fizer e você não reconhecer. Então, o pai tipo 2 é aquele pai doador, ele se preocupa muito com você. E não é, veja, uma coisa também interessante é que ele se preocupa muito com as pessoas que ele gosta. Então, assim, são as pessoas mais próximas, né? Não é como o tipo 9 que tende a fazer isso para todos. Aliás, voltando um pouquinho no tipo 9, quando nós somos filhos de um tipo 9, às vezes o tipo 9 até se preocupa mais com os filhos dos outros do que com os próprios filhos, sabe? O tipo 2 não, o tipo 2 já tem uma coisa bem mais próxima do filho dele mesmo, né? E é aquela pessoa que quando você dá um presente para ele, ele fala assim, não precisava, imagina, né? Por que você foi se preocupar comigo? Mas se você não der, aí com certeza ele vai ficar muito chateado, porque afinal de contas, poxa vida, eu faço tanto por você, mas e por que você não faz nada por mim? E uma coisa louca, né, pessoal? Quando o tipo 2, né, quando o pai tipo 2 faz tudo isso, ele quer muito que você o ame, ele precisa do seu amor, ele precisa que você fale para ele o quanto que você o ama. É importante falar, só que ele nunca vai pedir. Então, olha que coisa mais louca, né? O tipo 2, ele não pede que você fale, mas ele espera que você fale. Então, quer se relacionar bem com o seu pai, tipo 2, quer ter uma boa comunicação com ele, se ele é desses super doadores, vai lá e diz, pai, eu te amo, pai, você é super importante para mim, nossa, que legal que você se preocupa comigo, agora vamos fazer alguma coisa para você, né? Porque também o pai tipo 2 precisa ser lembrado que ele precisa fazer alguma coisa por ele também, né? Então, por isso que é legal a gente pensar que o tipo 2 sente bastante. Agora vamos lá para o pai tipo 3, né? Nós estamos aqui falando tipo 2, tipo 3, vamos lá. Tipo 3 é também emocional e muito emocional. A gente acha que o tipo 3 é conhecido como desempenhador, né? Eu sou tipo 3, quem acompanha já sabe que eu sou tipo 3. Então trabalha e continua trabalhando porque a gente gosta de trabalhar. E qual é a maior queixa dos filhos do tipo 3? Porque meu pai não dá atenção, porque meu pai não fica comigo, porque meu pai só está trabalhando, porque meu pai dá mais atenção para o trabalho para mim, o que é uma grande bobagem, porque o que o tipo 3 faz é trabalhar para ser reconhecido pelos filhos também, né? E aí, quando o filho se posiciona desse jeito, é muito dolorido, porque fala, pera um pouquinho, estou trabalhando tanto para dar o melhor para o meu filho e ele não reconhece isso. Então, se você é filho de um pai tipo 3, entenda que esse desempenhador que está na sua frente é uma pessoa extremamente sensível, extremamente carente, que tudo que ele quer dizer, que você diga que você o ama, né? Tudo que ele quer é que você dê um abraço nele. E se você quiser que ele pare de trabalhar, vai lá, dá um monte de beijo, puxa e fala, vem cá tomar um café comigo. Agora, não fica falando assim, cara, você é um estressado, né? Nossa, você só trabalha, você não sabe o que é ter família.
isso vai doer muito no tipo 3, e aí a tendência do tipo 3 é trabalhar ainda mais, porque já que você fala isso, eu vou fazer e ponto, né? E aí no tipo 3 falar assim, tá bom, mas e quem paga as contas sou eu, né? Tudo bem? Então, gente, vocês estão muito quietos, não estou ouvindo nada aqui de vocês, estou muito preocupada. Estou ouvindo só que está tudo ótimo, mas eu não estou ouvindo, não estou vendo comentários aqui de vocês. Então, comentem, me digam o que vocês estão achando, me digam se está claro, se está ficando difícil de entender, vão me dizendo. Então, eu falei do tipo 2, o tipo 3, e agora eu vou falar do tipo 4. O tipo 4, né, como pai, é um pai profundo, né? É aquele pai que você nunca conversa com ele para ele te falar qualquer coisa. Dificilmente ele vai ser simples e direto. Ele vai sempre falar de uma forma metafórica, ele vai te dar conselhos, ele vai fazer a ponte entre... sei lá, fazer ponte entre a filosofia com a psicologia, depois ele vai te falar da arte, como isso se envolve, aí ele vai se entusiasmar. Então, é interessante o tipo 4, porque ele precisa, né, de reconhecimento também, tanto o tipo 2, quanto o 3, quanto o 4, que são emocionais, todos eles precisam de reconhecimento, é uma característica dos tipos, né? Precisar muito desse reconhecimento. Agora, o tipo 4 precisa mais do que todos, né? E por mais que você diga para o tipo 4 o quanto que você o ama, se você é filho de um tipo 4, né? Por mais que você diga, né, pai, eu te amo, etc., ele sempre vai ficar em dúvida se realmente você o ama. E uma hora ele vai estar muito feliz, outra hora ele vai estar triste. Então, você entender esses movimentos emocionais de um pai tipo 4 é super importante. Só que é um pai super amoroso, né? Que adora os filhos, que vê a importância dos filhos como continuidade da vida, sabe? Então, assim, é uma coisa, assim, muito forte para o pai do tipo 4, que os filhos sejam felizes, mas que os filhos reconheçam a importância dele enquanto pai. Então, é esse movimento que você tem que fazer, né? E sempre entender essa profundidade e essa criatividade do tipo 4 de uma forma muito bem-vinda. Então, é legal, às vezes, deixar o tipo 4 fazer as coisas que ele quer fazer, que às vezes são um pouco diferentes, né? Às vezes os filhos do tipo 4 ficam meio envergonhados com algumas coisas que o pai faz, deixa para lá, deixa fazer, né? Porque ele está sendo criativo, ele está sendo diferente e ele está expressando a essência dele, que é o que mais ele quer, é o que mais ele precisa. Então, olha só, o tipo 4 do Enneagrama é o tipo romântico, né? Se você é um tipo 4 e você é um pai tipo 4, uma coisa que eu gostaria de falar é assim, olhe um pouco mais para as necessidades do filho, porque às vezes o tipo 4 tem a tendência de olhar para as próprias necessidades e esquecer de olhar para as necessidades do filho. Então, o tipo 4 tem que olhar para as necessidades do filho. De certa forma, o tipo 3 também tem que fazer isso, e o tipo 3, tudo que tem que fazer é realmente prestar atenção e entender que o filho vai amá-lo muito mais se o tipo 3 der vazão para aquilo que ele é e não ficar tão preocupado em fazer. Né? Esse é o ponto do tipo 3. E o tipo 2 precisa aprender, se você é pai tipo 2, a se colocar em primeiro lugar. Então, é assim que esses 3 tipos se relacionam. Tudo bem, pessoal? Nós falamos, então, do 8, 9 e 1, que são instintivos, do 2, 3 e 4, que são emocionais. Vou aproveitar para falar para vocês que dia 15, sábado que vem, nós vamos ter um curso de introdução ao Enneagrama. É um curso bem legal que eu vou dar, né, online, mas o tempo todo eu tô lá ao vivo. E é bem interessante porque aí eu vou falar com mais cuidado sobre cada um dos tipos e das relações. E você vai poder conhecer qual é o seu tipo, você vai receber
um retorno específico sobre o seu tipo, sobre a forma como você se relaciona, quais são os seus vícios emocionais, quais são as suas maiores facilidades e dificuldades. Então, é um bom momento de autoconhecimento e também para a gente melhorar o relacionamento. A gente sabe, né, pessoal, que nesse momento aqui, melhorar o relacionamento é tudo que a gente precisa, porque é tanta coisa acontecendo, então que em agosto de 2020 a gente precisa investir um pouco nessas questões de relacionamento. Então, façam isso porque eu acho que vai ajudar bastante cada um de vocês, tá bom? Bom, eu não estou vendo pergunta nenhuma, ou eu estou sendo muito clara, ou então o assunto não está interessante. Eu estou aqui bem preocupada, viu, pessoal? Mas tudo bem, né? Vou continuar colocando aqui e espero que as perguntas venham, que vocês façam questionamentos ou comentários, porque isso também é importante para eu saber como é que vocês estão entendendo isso tudo. Aí vamos para os tipos 5, 6 e 7, né? Um pai tipo 5, e nós estamos aqui falando dos pais já mentais, né? Tipo 5, 6 e 7 são pessoas mais mentais. O tipo 5 é uma pessoa que normalmente é mais quieto. O tipo 5 fica mais preso nos seus pensamentos, é mais intelectual, ele é mais econômico na fala, ele é mais observador, inclusive, quando a gente fala do tipo 5, né, o apelido que vem é exatamente isso, né, ele é um grande observador. O tipo 5 é aquele pai que planeja as coisas, que gosta de ficar sozinho, então às vezes ele se fecha no quarto e fica lá, né? É aquele cara que pega um livro e fica horas lendo, né? E às vezes quem é filho do tipo 5 fala assim, poxa vida, mas meu pai não tá nem aí comigo, né? Meu pai só fica aí distante. O tipo 5, ele tem muita dificuldade de se abrir emocionalmente, né? O tipo 5 tem dificuldade de colocar suas emoções para fora. Ele é mais contido, né? Mas isso não quer dizer que ele não sinta, né? Muito pelo contrário, ele sente muito amor pela família. Aliás, eu conheço pessoas tipo 5 que têm, assim, uma relação familiar fantástica, até porque ele não é uma pessoa que se intromete muito com a família, é muito legal, sabe? Quer dizer, não se intromete no sentido de ser autoritário, de dizer como as coisas necessariamente precisam ser. Ele é uma pessoa que aceita as relações, né? Então, é uma pessoa que consegue entender de uma forma mais intelectual. Então, quando você for falar com o seu pai, com o tipo 5, é importante que você convença com fatos e dados e não com sonhos. Quando você vai falar com o tipo 5 e você começa a falar de coisa muito sem pé nem cabeça, ele se estressa, né? Porque ele precisa de coisas mais factuais, mais intelectuais, mais mentais, né? Então, aprenda a lidar com o tipo 5, deixando ele ficar no canto dele quando ele quer, sabendo que o fato dele estar lá não quer dizer que ele não te ame, muito pelo contrário, ele te ama muito, né? E aproveite muito os momentos que ele vem para o convívio, porque aí quando ele vem, ele está vindo mesmo e quer ficar, só que ele não é de gastar muita energia. Então, aceite, né? E pode conversar com o seu pai perguntando um pouco, né? E aí, pai, o que você acabou de ler, né? O que você viu num tal artigo que foi interessante? Que conselho você me daria para eu ser um melhor profissional? Isso o pai tipo 5 vai adorar, né? E ele gosta muito de entender o porquê das coisas e gosta de falar sobre o porquê das coisas, tá bom? Então, são duas coisas importantes aí para quem se relaciona com o tipo 5, que é aquele observador mais quietão. O tipo 6, né, que ele é chamado, conhecido como cético leal. Por que cético leal? O pai tipo 6 é aquela pessoa que tem muito medo que algo aconteça para os seus filhos, é uma pessoa mais precavida, é uma pessoa que tende a falar,
puxa, e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa, né? Ele tem medo de arriscar, e é aquele pai que tem dificuldade de soltar os filhos. E muitas vezes ele solta e vai e fica pensando em tudo que pode acontecer de errado. Então, normalmente, é uma pessoa que tende, por incrível que pareça, a ser mais centralizador, inclusive, dizer, não, você não vai, com quem você vai? Às vezes a gente confunde até com o tipo 8, né? Porque ele é ansioso, ele fica, não, ele é daqueles de ficar acordado à noite esperando que o filho chegue, porque se acontecer alguma coisa, né? E ele tá lá, e ele faz isso não porque ele desconfia de você, ele faz isso porque ele quer te defender, porque ele quer evitar qualquer coisa de errado aconteça. Então, o tipo 6 é o tipo que vai cuidar de você, né? Mas ele cuida de um jeito que às vezes você fala assim, pô, pai, você tá desconfiando de mim? Né? Não, ele não tá desconfiando de você. Ele tá tentando te proteger. E ele realmente tem muito medo de te perder. E como tem medo de te perder, ele tende a colocar todas as possibilidades negativas em primeiro plano. Então, o tipo 6 é um tipo bem interessante como pai, porque também, como ele é muito precavido, ele vai te ajudar muito a não entrar em encrenca. Então, ouça os conselhos do tipo 6, exatamente para que você não entre em encrenca. A Dani está colocando uma dúvida. Qual a diferença quando fazemos a leitura do tipo, comparando com esta sobre o papel do pai e a leitura individual? Qual sua orientação na leitura? Significado dos tipos? Dani, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas a questão é assim, quando você faz a leitura geral, né? Você pode falar das características gerais do tipo. Então, por exemplo, eu estou falando do tipo 6, eu posso falar as características do tipo 6 de uma maneira geral, né? Que são pessoas mais precavidas, que têm medo como uma emoção mais forte, que têm dificuldade de se arriscar, né? Então, essas são algumas características do tipo 6. Quando eu falo de um pai tipo 6, então, por exemplo, quando eu estou fazendo um trabalho para que o relacionamento entre um pai tipo 6 e um filho tipo 3, por exemplo, melhore, aí eu vou falar das características do tipo 6 que aparecem no papel de pai. Assim como eu poderia falar das características do tipo 6 que aparecem no papel de marido, ou de esposa, ou sei lá do que for. E aí a gente vai vendo essas correlações. Porque isso que é interessante, é quando você começa a ver as correlações. Por exemplo, quando eu tenho um tipo 6 que tem um filho tipo 5, as questões podem ser diferentes, são diferentes das questões de um tipo 6 com um filho tipo 1, por exemplo, ou com um filho tipo 7. Né? Você imagina, o filho tipo 7 normalmente é mais aventureiro, ele gosta de sair, ele gosta de passear, ele gosta de viver a vida. E o tipo 6 vai falar, não, mas e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Então, assim, a possibilidade de briga, de confronto é grande. Se os dois não entenderem como é essa relação. Na hora que os dois entendem, fica muito mais fácil o tipo 6 ser menos crítico e ser menos centralizador e menos coercitivo, às vezes, e o tipo 7 dar mais satisfação. Porque na medida que um tipo 7, né, o filho tipo 7, dá mais satisfação para um tipo 6, pai, né, a relação fica melhor. Então, eu vejo, Dani, o Enneagrama como uma ferramenta fantástica para melhorar os relacionamentos dentro de casa, sabe? Claro que psicanálise também e outras tantas formas são importantes. No entanto, o que eu vejo do Enneagrama é que ele é muito rápido, sabe? É uma coisa, assim, muito, muito rápida para a gente entender aonde pega e entender que não é chatice do outro. E com pequenas coisas, pequenos ajustes, você pode resolver muitos problemas, sabe? Eu vejo questões muito sérias entre pais e filhos e que, às vezes, com pequenos ajustes, a gente poderia ajudá-los, sabe?
Então, é para isso que eu entendo o Enneagrama dessa forma. Você está falando perfeito, então eu entendo que você entendeu, né? O Eduardo está dizendo que o assunto é muito interessante e só na reflexão. Ok, Eduardo, ok. Mas se vocês quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, agora falando do pai tipo 7, né? Pai tipo 7 é tudo de bom, né, pessoal? Pai tipo 7, assim, é algo de maravilhoso. Nada como ter um pai tipo 7 ou uma mãe tipo 7, né? Eu tô falando do pai, obviamente, porque nós estamos próximo do Dia dos Pais, mas isso vale para a mãe também, né? O tipo 7 é aquela pessoa que faz do limão uma limonada. Ele dificilmente ele vai explodir com os filhos porque ele tá de mau humor ou porque alguma coisa saiu errada. Ele sempre vai dar um jeito de dar um jeito, né? Então, mesmo que tá tudo ruim, ele vai brincar, ele vai achar que tá tudo bem, né? Ele tem a tendência muito forte de levar as coisas numa brincadeira, sabe? Não brincadeira no sentido de ser superficial, não é isso. Mas ele entende a vida de um jeito mais leve. E por entender a vida do jeito mais leve, que é o epicurista, né? Ele sempre tende a ser positivo. Então, assim, o filho quebrou alguma coisa, ele até pode dar bronca no filho, mas depois ele fala, putz, só quebrou, né? Não faz, né? Então, assim, ele é sempre muito positivo, né? Então, ele tem um grande medo de ser visto como um pai chato. Então, tudo que o tipo 7 não quer é ser visto como um pai chato, né? Aquele pai que dá bronca, aquele pai... Então, ou seja... ele normalmente é o pai que vai brincar, né? Que vai levar os filhos para os lugares mais divertidos e vai brincar junto com os filhos. Porque não é que ele leva os filhos e deixa os filhos brincarem, ele vai brincar junto com os filhos. Então, videogame, ele vai jogar videogame com o filho. Sei lá, patinar, ele vai patinar junto. Andar de bicicleta, ele vai andar de bicicleta junto. E não é que isso ele faz de uma forma forçada ou só para ser legal com os filhos. Ele faz isso porque ele curte, porque o tipo 7, ele nunca vai... Eu sempre falo que o tipo 7 é um eterno Peter Pan, né? E por que o tipo 7 é um eterno Peter Pan? Porque ele sempre tem essa coisa, esse espírito mais juvenil, né? Então é muito gostoso, né? Porque ele tem sempre esse espírito juvenil, ele não gosta das coisas que caem na rotina. Então, como ele não gosta das coisas que caem na rotina, ele sempre vai dar ideias de novas brincadeiras, de novos jeitos de fazer as coisas, sabe? Então, assim, ele sempre vai estimular a criança a pensar fora da caixa, né? Vai ser um pai o que orienta, sim, mas vai dar liberdade para as crianças, porque tudo que ele não quer, né, é prender. E eu estou falando muito de criança, porque, claro, eu estou pensando no meu filho, que é tipo 7, né, e com certeza é esse jeito que ele lida com os filhos. Mas, pensando em pais que tem filhos mais velhos, né? É aquele pai que vai estar sempre contando uma piada, que vai entender qualquer traquinagem dos filhos, por mais que ele dê bronca, ele vai dar bronca, mas vai entender, porque ele também já fez muitas, né? Então vai ser aquele pai bem legal, né? A tendência é ser esse pai legal. Por outro lado, qual é o problema? Às vezes ele pode não chamar o filho para o chão, né? Esse é o perigo, de deixar os filhos, em termos de carreira, menos voltados para o chão. Esse é o perigo. Mas ele acredita que o limite é imposto pela pessoa. Então, assim, ele nunca vai dizer para um filho, faça isso ou faça aquilo, na sua carreira, por exemplo. A tendência é ele dizer, olha, tudo que você quiser é possível de ser feito, porque o limite está na tua cabeça, né? Tudo é possível, né? Nada é impossível, para o tipo 7. E ele fala assim com os filhos. Às vezes eu vejo filhos do tipo 7 que dão uma bronca no pai, tipo assim, pai, dá para botar o pé no chão? Ó, para de voar, né? E fica um pouco mais aqui. E às vezes precisa mesmo fazer isso, sabe? Ajudar o tipo 7 a colocar um pouco o pé mais no chão. E às vezes, dependendo do filho, né? Dependendo do tipo de personalidade, ele dá uma chamada no pai mesmo. Mas é bom, né? Bom, é bom.
E se você for tipo 7, como pai, é importante lembrar que os filhos, eles precisam te enxergar como pai, e não como irmão e nem como amigo, né? Porque senão perde a referência de pai, perde a referência de limite, né? Isso pode acontecer, tá bom? Bom, eu acredito que eu falei dos 9 tipos, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta ou se alguém gostaria de colocar alguma consideração, que ainda a gente tem algum tempinho, se vocês quiserem. E parece que está todo mundo quieto aí, não sei como é que vocês estão. Espero que estejam bem. Então, não esqueçam que dia 15 a gente vai ter o curso de introdução ao Enneagrama. Se vocês gostaram, pessoal, eu vejo assim esse tema com uma importância imensa para a gente melhorar relacionamentos, né? Principalmente agora em tempos de pandemia, que a gente fica muito junto com a família, às vezes relacionamento entre irmão e irmã, pai e filho, e mesmo, obviamente, nas empresas, né? Eu aplico muito Enneagrama nas empresas, aliás, é onde eu mais aplico, nos coaches que eu dou, eu trabalho muitíssimo com o Enneagrama. Então, se vocês quiserem, entrem em contato para se inscrever nos cursos, eu acho importante, e mandem esse vídeo vai ficar disponível no Facebook, no YouTube e no Instagram. Mandem esse vídeo para pais que precisem assistir. E aí você fala assim, poxa vida, mas eu não sei qual é o tipo do meu pai. Dá de presente para ele uma leitura de Enneagrama, né? Entre em contato comigo que a gente faz uma leitura e aí ele fica sabendo qual é, e você também. E de repente a gente pode fazer uma composição, isso ajuda demais as relações. E não só pai e filho, como pai, mãe, filho, e poder olhar como se estabelece a relação. E claro, nas empresas mais ainda, né, pessoal? Isso é normal, eu sempre faço. Então, como é a relação entre líder, liderado, os pares, por que podem ter coisas que vão bem e coisas que não vão tão bem. E às vezes acontece, né? A gente fala assim, mas pessoas do mesmo tipo se dão bem? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, eu sou tipo 3, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas tipo 3, porque eu sei exatamente o que está por trás de algumas coisas que eu faço. Então, quando eu vejo outra pessoa fazer, é espelho, né? Então, hoje eu estava conversando com uma pessoa que me dizia que tem dificuldade, é um tipo 8, que tem dificuldade com outro tipo 8. É isso mesmo. E às vezes eu nem sei por que eu tenho dificuldade, eu não sei aonde pega, sabe? Eu não sei onde é que é o gatilho. Então, quando eu sei onde é o gatilho, fica muito mais fácil, tá bom? Bom, gente, então eu tô aqui, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para vocês, que vocês possam curtir muito com os seus filhos, que vocês possam aproveitar bastante, né, esse dia, e que, acima de tudo, respeito, amor é sempre bom em todas as relações, independentemente do Enneagrama. Mas o Enneagrama trabalha, acima de tudo, com compaixão, amor e tolerância. Então, olhando para o Enneagrama, a gente consegue trabalhar com essas questões tão importantes da nossa vida, tá bom? Grande beijo a todos vocês, muito obrigada por terem ficado aqui me ouvindo e até sexta-feira que vem com um novo assunto, eu não sei ainda qual é. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a você, Eduardo. Oi, Lane, você entrou tarde, agora eu vou fechar. Um grande beijo, viu? Obrigada por tudo. Até mais.